Olá pessoal, eu sou o Flávio. Eu vou começar agora uma série de vídeos que vai tentar explicar para vocês um pouquinho dos conceitos do Bitcoin, que é uma moeda virtual. Se você veio aqui atrás desse vídeo, você provavelmente já deve estar interessado em saber o que ela pode proporcionar a você. Será que dá para ganhar dinheiro? Será que dá para investir com ela? O que é exatamente o Bitcoin? Então, o objetivo é nós fazermos uma série de vídeos que vai explicar para você todos os fundamentos dela e também as possibilidades que ela pode proporcionar a você. Esse vídeo introdutório é o primeiro de uma série que eu quero fazer. Não vai ser muito longo, eu não vou entrar em termos técnicos, e ele é destinado para quem está começando agora com o uso dessa moeda. Então nós vamos falar em termos bem simples e falar de poucos assuntos, porque depois, nos próximos vídeos, você vai poder ver de fato como que você pode colocar ela realmente em uso para trabalhar para você e fazer bastante coisas com ela. Então vamos começar primeiramente com os fundamentos, mas sem muita teoria, sem chover no molhado. Então nós vamos explanar agora 5 tópicos. Primeiro, o que é exatamente o Bitcoin? Quem foi o criador dele? Quantos Bitcoins existem? Isso é muito importante para você poder entender o conceito de valorização da moeda. De onde eles vêm? E calma, isso não é uma matéria do Globo Repórter que vai mostrar como que eles se alimentam, onde vivem. Não, mas os bitcoins eles surgem de um determinado lugar e isso é importante também você saber. E por fim, se vale a pena minerar, que nós vamos falar um pouquinho também do que isso significa. Então vamos lá. Primeiramente, o que é o Bitcoin? O Bitcoin é uma criptomoeda. O que isso significa? Significa que é uma moeda virtual. Ela não existe por meios físicos, você nunca vai ver uma nota ou uma moeda de Bitcoin. E da onde que ela surgiu? Então, o Bitcoin surgiu em 2009 como uma tecnologia bem inovadora, porque não havia nada semelhante no mundo até então. O criador dela, você deve ter lido já, ou talvez ouvido falar, que foi um japonês que se escondeu debaixo de um nome, que ninguém nunca saberia a identidade dele. E esse japonês se chamaria Satoshi Nakamoto. Pois bem, passado todos esses anos aí, desde a criação da moeda em 2009, pois nesse ano de 2016 tivemos a surpresa de saber que na verdade o criador do Bitcoin foi um engenheiro de software australiano. Ele apareceu com o nome real de Craig Wright e se identificou como sendo o criador da moeda. Mas ele não podia ser um charlatão? Poderia. No entanto, ele conseguiu mostrar provas suficientes por meio da tecnologia que ele mesmo desenvolveu, de que a primeira transação de Bitcoin, que foi a transferência de uma determinada quantia para a carteira de outro usuário, foi feita por ele. Então essas provas eram uma evidência sólida de que de fato ele foi o criador da tecnologia. Por que ele se escondeu debaixo de um apelido ou de um anonimato durante tantos anos? Ele alegou razões pessoais e disse que agora a identidade dele veio à tona por questões familiares. Ele disse que algumas histórias estavam talvez causando dano para membros de sua família. Não quis entrar em detalhes, mas o fato é de que agora nós sabemos que o criador do Bitcoin foi um australiano. Bom, as razões disso, dele ter se mantido no anonimato, não é porque era algo ilegal ou que com certeza ia terminar em tragédia, mas foi ele que escolheu. Outras moedas virtuais, como o Litecoin, por exemplo, possuem criadores que são bem identificados. Um engenheiro, por exemplo, do Google. Mas esse é assunto para outra história. O importante era só a gente saber, no momento, quem criou e se de fato a tecnologia do Bitcoin é sólida. E a gente já viu que é. Pois bem, quantos Bitcoins existem? Isso é muito importante a gente saber pelo seguinte motivo. Se nós fizermos qualquer aula de economia, nós vamos ver que quanto mais moedas e notas de qualquer espécie são impressas, isso tende a criar uma inflação. Então o dinheiro começa a perder força, por assim dizer, os produtos começam a ficar mais valorizados. O Bitcoin ele foi criado com uma tecnologia que só permite que sejam criados códigos para a geração de um número específico. E de quantos Bitcoins nós estamos falando? Pois bem, o código dele só permite que se existam 21 milhões de Bitcoins. Daí você pensa, puxa, mas 21 milhões
É pouco? Parece que sim. No entanto, justamente pelo fato de ser um número finito e aparentemente pequeno para que fosse distribuído pelo mundo afora, é onde se comercializam as frações de Bitcoin. Então, assim como nós temos os centavos do real, nós temos também, podemos dizer, os centavos do Bitcoin, que nós conhecemos como sendo a unidade chamada de Satoshi. Só que diferente dos centavos, que nós só tratamos de 2 dígitos, os bitcoins eles possuem 8 dígitos nas suas frações. Então podemos trabalhar com frações bem pequenas de um bitcoin. 0.00010 mil satoshis, por assim dizer, que são os centavos do bitcoin. Então qualquer valor dentro dessas frações podem ser comercializados, trocados, enfim, as possibilidades são bem grandes. E como nós vemos que o Bitcoin é uma unidade bem valorizada, então um Bitcoin significa muito dinheiro. Nesse momento que eu estou falando aqui para vocês, a cotação de um Bitcoin está em 740 dólares americanos, ou em reais, praticamente 2.560 reais. Esse é o valor atual. Então é uma moeda que tende, sim, a se valorizar. De onde eles vêm? Então foi onde nós brincamos, né, que aqui não vai ser um Globo Repórter a respeito do nascimento, da origem do habitat dos bitcoins. Mas é importante saber, né, como que surge um bitcoin? Pois bem, desde o início da tecnologia, então foi desenvolvido um programa, um software de código aberto, e justamente o fato de ser um código aberto significa de que todos os que aderissem a essa tecnologia podiam ver o que estava sendo feito lá dentro. O código aberto do Bitcoin é como se fosse um livro-razão. Para quem conhece contabilidade vai saber o que isso significa, onde todas as transações entre Bitcoins são colocadas ali dentro. Então, por meio de uma rede de blocos, como eu disse, eu não vou entrar no detalhe disso agora, né? Mas esses computadores que rodavam o programa de criptografia, ou para descriptografar talvez os códigos, então, por meio deles, ali eram geradas unidades, frações do Bitcoin. Então, isso era jogado na rede, vamos dizer, pelo programa em si, e esses computadores que rodavam esses programas, chamados de mineradores, então espalhavam entre si o minerador que conseguisse, vamos dizer, receber esse código, ele ganhava um Bitcoin. É mais ou menos assim que funcionava em termos bem macros. A analogia com a mineração ela é bem apropriada. Da mesma maneira como alguém que quer encontrar ouro, ele tem que minerar na rocha com uma picareta até achar uma pepita, então isso funciona também com Bitcoin. Então esse programa de mineração ficava rodando códigos e códigos e códigos até que pudesse ser formado uma fração, lá uma unidade de Bitcoin. Daí você pensa assim, puxa, então eu também quero rodar esse programa, né? Para ganhar Bitcoins. É onde vem a nossa quinta pergunta. Vale a pena minerar? Então vou ser bem franco com você. Nesse momento que nós estamos vivendo, no final já de 2016, entrando em 2017, praticamente daqueles 21 milhões de bitcoins que a gente falou que é o máximo que pode existir, quase 17 milhões já estão em circulação. Isso significa que tem 4 milhões de bitcoins apenas para surgir. E o grau de dificuldade para surgir um bitcoin aumenta a cada ano. Isso já era uma condição imposta pelo código do programa, já era sabido que ia ser assim. O Bitcoin tem inclusive uma data, né, para que surjam os 21 milhões, já está escrita essa data, e ela é poucos anos à frente do que nós estamos vivendo. Então, para que você conseguisse de fato minerar um Bitcoin, as máquinas foram ficando cada vez mais exigentes, pesadas. Hoje, o Bitcoin ele só é minerado por meio de data servers que eles chamam, né, que geralmente fica fora do país, porque as pessoas que têm condições de arcar com um equipamento desse, elas têm que pagar caro pela energia elétrica. O Brasil não é um país muito apropriado para esse tipo de coisa. Então, geralmente, eles pegam pacotes de energia elétrica em países mais gelados, como a Islândia, a Espanha e assim por diante. Então, são nesses lugares que você pode colocar um equipamento pesado para rodar exclusivamente o programa de mineração e conseguir ganhar alguma coisa. Então, você, usuário doméstico, não é legal, não é uma maneira que você vai conseguir ganhar dinheiro agora, nessa altura do campeonato que a gente está.
É óbvio que você ainda vai ter um monte de perguntas. Por exemplo, então como que eu ganho dinheiro com Bitcoin? Como que eu posso investir? Vale a pena investir? Vale a pena comprar ele com preço tão alto? Por que que o preço subiu tanto? Como que é feita a cotação? Quem determina o quanto ele vale? São perguntas pertinentes, todas elas merecem resposta e eu vou responder elas nos próximos vídeos. Tá? Pretendo fazer esses vídeos com uma certa regularidade, então convido você desde já a se inscrever aqui no nosso canal, dar um joinha, deixa um like, deixa seus comentários, que eu estou disposto a responder as suas dúvidas e ensinar vocês, né, quais são maneiras de conseguir fazer a moeda atuar em seu favor e também como evitar golpes na rede, que você perder um Bitcoin, né, com tanto que ele está valendo, seria muito trágico e infelizmente é muito comum. Então, como evitar golpes também vai ser um assunto que nós vamos tratar nos próximos vídeos. Espero que vocês tenham gostado, deixem seu comentário e vamos nos aprofundando no assunto nos próximos vídeos. Obrigado!